Olá, caríssimo aluno do Colégio Gustavo Braga, meus alunos do segundo ano. Essa videoaula agora é de revisão e nós vamos aqui comentar as questões daquele TD, de revisão para bimestral, tá certo? Antes, quero lembrar a todos vocês que eu postei um link na sala virtual de vocês, onde você pode assistir uma super revisão sobre República Velha, que é o nosso principal assunto da nossa prova bimestral, tá certo? Ali, nesse link, você vai assistir uma super aula que foi gravada por mim e pela professora Jéssica, onde nós debatemos a República Velha no Brasil. Então o link está na sala virtual, é só você assistir aí à vontade. Foi uma aula assim magnífica que nós fizemos no ano passado para o Enem 2018, tá certo? Mas agora, sem mais delongas, vamos então às questões. Mas antes, é claro, solta a vinheta. Ok, pessoal, estamos de volta, então vamos agora comentar as questões desse TD de revisão, tá bom? Importante que você assista esse vídeo até o final para que você possa realmente compreender todo o assunto que foi trabalhado. Então, primeira questão, cite duas características da proclamação da República no Brasil. Bom, a primeira e grande característica da proclamação da República é que ela não contou com a participação popular. Nós vimos que os grupos que participaram foram principalmente os militares, o grupo da elite civil e, é claro, também tivemos aí a participação dos grandes cafeicultores que estavam interessadíssimos aí no fim da monarquia. Um outro detalhe que você poderia citar nessa questão é que nós sabemos perfeitamente que a proclamação da República ela foi um golpe de Estado dado na monarquia brasileira, onde a monarquia chegava ao seu fim e ali iniciava um novo governo, que é o governo republicano. Então, você pode citar aí uma dessas características que eu acabei de falar, tá bom? Eu peço só duas na questão. Segunda questão, cite duas medidas do governo provisório de Deodoro da Fonseca. Bom, em sala de aula nós falamos sobre o governo provisório de Deodoro, nós falamos sobre o governo constitucional. E na parte do governo provisório eu trabalhei com vocês dois aspectos importantes. Primeiro, as medidas, as principais medidas que foram decretadas por Deodoro. E segundo foi a crise do encilhamento. Mas aqui eu peço apenas duas medidas. Então vamos lá. Primeiro, extinção da Constituição de 1824, a gente pode citar a expulsão da família real, a gente pode citar a grande naturalização, a gente pode também citar aí a eliminação praticamente de tudo aquilo que lembrasse a monarquia no Brasil, pessoal. Então, essas são algumas das medidas do governo provisório de Deodoro. Lembrando que esse período é chamado de governo provisório porque Deodoro da Fonseca governou sem Constituição, ele governava por decretos, lei. Então, tá aí, essas são características importantes, tá aí a segunda questão. Terceira, cite três características da Constituição de 1891. Bom, essa Constituição, ela foi a primeira da República, a segunda do Brasil. Essa Constituição, ela trazia três poderes apenas: executivo, legislativo, judiciário. Essa Constituição determinava que o voto no Brasil seria o quê? Aberto. O voto seria direto, com exceção, é claro, da escolha do primeiro presidente e do primeiro vice-presidente. Agora, um dos aspectos mais importantes dessa Constituição é justamente com relação à cidadania. Quem era que podia votar no Brasil? A Constituição estabelecia que só podia votar no Brasil homens maiores de 21 anos, exceto padres, soldados e analfabetos. Então, é importante analisar essa característica. Quando eu digo que só homens votam, eu já estou eliminando todas as mulheres
né, de votar. Então já estou tirando aí, pessoal, quase a metade da população brasileira na época. E quando eu digo que analfabetos não votam, aí realmente eu complico muito, eu diminuo muito a quantidade de pessoas, uma vez que nesse período o Brasil ainda era um país de analfabetos. Então a gente pode até dizer que essa Constituição, ela tinha um caráter antidemocrático, uma vez que não possibilitava a participação política de todas as pessoas. Então, essa é a terceira questão. Dentre outras características que nós trabalhamos em sala, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no nosso slide, tá bom? Quarta questão, que foi a crise do encilhamento. Crise do encilhamento foi a crise emissionista e inflacionária provocada pelo ministro da Fazenda na época, o senhor Rui Barbosa, que tinha um interesse de industrializar o Brasil e aí acabou permitindo que bancos liberassem a emissão aí de moeda para empréstimos para que fosse aí, né, feito um empreendedorismo no Brasil. Lamentavelmente, muita gente de má fé utilizou o dinheiro e, é claro, não, né, atingiu o objetivo que se esperava com isso. Então isso provocou aí uma grande emissão de papel moeda que foi jogada no mercado e fez com que a inflação aumentasse avassaladoramente. Importante ressaltar isso. E a gente também comentou que o estopim dessa crise foi a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, uma vez que começaram a vender empresas fantasmas, né? Empresas que deveriam ter sido criadas com esse papel moeda que foi emitido, que na verdade não foram criadas, mas muita gente falsificou a criação dessas empresas que só existiam no papel, daí o nome Empresas Fantasmas, e acabaram vendendo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então isso foi realmente aí o grande estopim da crise do encilhamento. Essa crise ela provocou aí, pessoal, a quebra da bolsa, ela provocou aí realmente uma grande inflação, ela provocou falências, desemprego, então foi uma crise terrível, enorme e que acabou atingindo aí o Brasil e durou muito tempo, praticamente toda a República Velha foi massacrada, foi atingida por essa crise. Então tá aí, crise do encilhamento, quarta questão. Quinta, o que foi a Revolta da Armada de 1893? Essa revolta, gente, foi quando a Marinha do Brasil, comandada pelo almirante Custódio de Melo, pegou aí praticamente, né, os navios de guerra do Brasil, colocaram ali eles na Baía de Guanabara e simplesmente bombardearam a capital, o Rio de Janeiro, né, exigindo a renúncia do presidente na época, Floriano Peixoto, que era o vice de Deodoro, mas com a renúncia de Deodoro havia assumido a presidência. Então, ele era exigido de Floriano que ele renunciasse. Então, o Custódio de Melo, ele queria justamente isso. A Revolta da Armada foi esse bombardeio da cidade do Rio de Janeiro para forçar a renúncia de Floriano. Como nós sabemos, Floriano, é claro, o Marechal de Ferro, não renunciou e ainda trouxe aí navios de guerra comprados dos Estados Unidos para contrabombardear os revoltosos. Só uma pequena observação. A Revolta da Armada ela ocorre em dois momentos, viu, gente? Nós temos um primeiro momento que foi em 1891, que foi aquele onde só houve a ameaça de bombardeio para que o Deodoro ele renunciasse. E como nós sabemos, o Deodoro renunciou. E nós temos aí em 1893 o segundo momento, onde houve de fato um bombardeio para que o Floriano renunciasse, mas Floriano não renunciou. Então tá aí a nossa quinta questão. Vamos para a sexta. Diferencie coronel de oligárquica. A gente trabalhou isso em sala de aula. Coronel é o chefe político de nível local, de âmbito municipal. E o oligárquica, ele geralmente é o chefe político de âmbito estadual. A oligarquia, a palavra oligarquia quer dizer governo de uma minoria. No Brasil, essas minorias eram famílias que comandavam o cenário político de nível estadual. Então, nós temos o oligárquica e nós temos o coronel. Coronel, olha só, nível local. Oligárquica, nível estadual. Fica aí a dica. Sétima questão, que foi o voto de cabresto. O voto de cabresto é o voto comandado, é o voto, né, pessoal, dominado por um coronel. É aquele voto certo, tá certo? Então tá aí o voto de cabresto.
Oitava questão, o que foi a Guerra de Canudos? Pessoal, a Guerra de Canudos foi um dos movimentos sociais mais famosos da história brasileira, marcou aí o início da República Oligárquica no Brasil, e nós sabemos perfeitamente que essa guerra ela ocorreu no sertão do Nordeste, no sertão da Bahia, lá um arraial, né, montado por um líder religioso chamado de Antônio Conselheiro e vários sertanejos, que se reuniram ali às margens do rio Vaza Barris e montaram essa comunidade, uma comunidade que tinha como característica o quê? A coletividade, né? Ou seja, tudo que era produzido ali era dividido entre todos. É importante ressaltar também que era um movimento messiânico, né? Havia ali a crença de que todos seriam salvos por um Messias, né? Que Jesus retornaria para salvar aquele povo. Bem, por que que a guerra aconteceu? A guerra aconteceu pelo fato de que o arraial cresceu muito e acabou atraindo aí a oposição da igreja, que perdia seus fiéis, dos coronéis, que perdiam a mão de obra barata que tinham, e é claro, né, aí o ódio da elite baiana que via no arraial apenas um reduto de maltrapilhos e bandidos. Bom, o arraial ele foi destruído com a quarta expedição militar enviada. É importante ressaltar que o arraial resistiu aí bravamente, da forma que pôde, uma vez que o exército brasileiro subestimou bastante aí, né, os sertanejos do Arraial de Canudos. É importante também salientar que Canudos representa uma alternativa de vida dos sertanejos para sobreviver diante da miséria, né, do sertão, da miséria do Nordeste. Bom, é considerado aí um dos maiores genocídios da história brasileira, porque, como nós sabemos, ali se cometeu um crime enorme, né? Ou seja, não se poupou mulheres, não se poupou crianças, só sobreviveu aqueles que, né, saíram da comunidade antes do último ataque. Então, essas informações são cruciais sobre o Arraial de Canudos. Então, nona questão, o que foi a política dos governadores? Política dos governadores foi a troca de favores entre poder federal, poder estadual e poder municipal. Décima questão, o que foi a política do café com leite? Política do café com leite foi um acordo entre as maiores oligarquias do país, a oligarquia paulista e a oligarquia mineira, né, onde essas duas oligarquias se revezavam no poder federal, ou seja, ora o presidente era paulista, ora o presidente era mineiro. 11ª, qual a causa da revolta da vacina? Revolta da vacina, Rio de Janeiro, 1904. Bom, a gente viu que a causa foi a criação de uma lei, a Lei da Vacina Obrigatória, em virtude, é claro, da política de combate às epidemias no Rio de Janeiro e, evidentemente, a política que foi desenvolvida pela prefeitura, uma política de reurbanização e remodelamento da cidade, o que provocou aí milhares de pessoas ficarem sem suas moradias, né? Desabrigou milhares de pessoas que tiveram que subir o morro para não terem que ir morar longe de onde trabalhavam. Então é importante ressaltar esse aspecto. E quando a prefeitura foi combater aí as epidemias, essas pessoas revoltadas com a prefeitura, na maioria por ter perdido suas casas, se recusou a ser vacinada e a lei da vacina obrigatória foi criada, né, para forçar a vacinação das pessoas, o que acabou desencadeando aí um confronto entre população e, é claro, a polícia do Rio de Janeiro, tá certo, pessoal? Então tá aí a 11ª questão. 12ª, o que foi o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, pessoal, foi a reunião entre os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde eles ali determinavam que todo aquele café que não fosse vendido, ele seria comprado pelo governo. Em outras palavras, foi o Convênio de Taubaté que criou a política de valorização do café. Então tá aí, questão número 12. Vamos para a questão 13. Sobre a revolta da Chibata, responda. Localização. Pessoal, localização Rio de Janeiro, né? Causas. Bom, as causas da revolta da Chibata era justamente o protesto dos marinheiros, uma vez que a revolta da Chibata foi uma revolta de marinheiros,
Esses marinheiros protestavam contra as chibatadas, caso eles cometessem alguma infração, ainda eram punidos com chibatadas. Protestavam contra os péssimos salários e a péssima alimentação da marinha. As consequências, como nós sabemos, esses marinheiros eles tomaram navios de guerra do Brasil, ameaçaram bombardear a capital, era o início do governo Hermes da Fonseca, e é claro que o governo teve que negociar. Embora o governo tenha negociado, a revolta tenha, digamos, perdido aí a substância, o governo não cumpriu com praticamente o que prometeu. Resultado aí, as consequências básicas dessa revolta foi a prisão de muitos marinheiros, inclusive o grande líder, João Cândido, o marinheiro negro, acabou sendo preso também. Ok? Então essa foi a 13ª questão. Vamos para a 14ª questão, o que foi a política das salvações. A política das salvações foi uma política criada pelo presidente Hermes da Fonseca, onde ele simplesmente fazia oposição à campanha civilista. Ele querendo obter apoio nos estados brasileiros, ele de certa forma apoiaria aqueles governos que apoiassem as políticas do governo federal. Era uma troca de favores, eu diria que foi um reforço especial à política dos governadores, em especial aqui, gente, a relação entre poder federal e poder estadual. Essa política das salvações, então, ela foi criada para fortalecer o Hermes da Fonseca. Então ela repercutiu em vários estados. Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, nós tivemos aí um militar que chegou ao governo do estado, que foi o tenente-coronel Franco Rabelo, mas que depois ele se desentendeu com o governo federal, o que provocou aí diversos problemas para o seu governo, principalmente com a eclosão da sedição de Juazeiro aqui no Ceará, tá certo? Inclusive essa já é a 15ª questão, Qual a causa principal da sedição de Juazeiro? Pessoal, a sedição de Juazeiro foi um conflito entre o governo estadual e, é claro, os coronéis da região do Cariri. Na época, governador do estado, o tenente-coronel Franco Rabelo, ele simplesmente começou a retirar do governo estadual aí as figuras importantes do coronelismo. Ele combateu de frente uma oligarquia que era poderosíssima aqui no Ceará, que era a oligarquia Nogueira Scioli. Diante disso, os coronéis da região do Cariri se revoltaram e, evidentemente, comandaram aí uma expedição de sertanejos a vir para Fortaleza derrubar o governador. Então houve realmente um confronto, não só em Fortaleza, mas também na região do Cariri. E evidentemente, pessoal, que isso gerou uma crise aí terrível no nosso estado. É importante também deixar claro que o governador, por não ter se alinhado à política das salvações, perdeu o apoio do governo federal para combater esta revolta. Então essa foi a sedição de Juazeiro. E olha, qual a relação do padre Cícero nessa revolta? O padre Cícero ele se envolveu aí praticamente direta e indiretamente. Não estou dizendo que o padre Cícero pegou em armas para lutar, mas ele, o Padre Cícero, que de fato era político, você sabe que o Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro, foi vice-governador 2 vezes do estado, então era realmente um coronel, aí tipicamente um coronel do nosso estado. O Padre Cícero, ele abençoou, ele de certa forma, como tinha o respeito e o prestígio dos sertanejos, ele simplesmente deu o seu apoio aos sertanejos que vinham para Fortaleza lutar, tá certo? Então, tá aí, essa foi a relação. O Padre Cícero, ele abençoou aí os sertanejos que lutaram nesta sedição de Juazeiro. Então essa foi a 15ª questão. Vamos para a 16ª, o que foi o cangaço? O cangaço foi um movimento considerado um movimento bandido, um movimento em que os cangaceiros, eles para fugirem da miséria, acabaram aí entrando nessa vida bandida, eles roubavam, eles matavam, eles estupravam. O cangaço, ele de certa forma reuniu aí essas milícias, esses homens que se armavam e andavam, peregrinavam pelo Nordeste brasileiro, implantando o terror. Então, o confronto entre as volantes policiais e os grupos de cangaceiros eram famosos aqui no Nordeste brasileiro. Lembrando que o cangaço foi uma alternativa de vida que muitas pessoas acabaram decidindo entrar
para fugir da miséria a qual elas viviam. Evidentemente que nem todo mundo foi para fugir da miséria, muitas outras pessoas acabaram entrando aí por vingança, né, como foi o caso do famoso cangaceiro Virgulino Ferreira, o Lampião. Tá certo? 17ª, sobre a Guerra do Contestado, responda localização. Gente, a localização é no sul do país, ali entre Paraná e Santa Catarina, numa área que era contestada por esses dois estados. E a causa se dá justamente devido à tentativa de expulsar, né, os caboclos que participaram da construção de uma estrada de ferro, né, que ligaria justamente São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa estrada de ferro que foi construída por um empresário norte-americano chamado de Percival Farquhar. Esse empresário, dono da American Brazil Highway, ele de certa forma acabou ganhando do governo aí uma extensa área de terra ao redor dessa estrada de ferro. E como nós sabemos, depois que a estrada de ferro foi construída, os trabalhadores, não tendo para onde ir, demitidos depois da construção da estrada de ferro, acabaram ali morando nos arredores da estrada. E como essa estrada, né, como esse território passou a ser da empresa norte-americana, aí, pessoal, começou a haver os conflitos, principalmente quando se foi expulsar esses caboclos. Então, tivemos aí uma guerra realmente violentíssima, onde esses caboclos lutaram contra as forças do governo. Esse movimento também foi messiânico, porque teve participação de beatos. Inclusive, em sala de aula, nós dissemos que há uma semelhança, há uma relação muito forte aí nas características da Guerra do Contestado e da Guerra de Canudos, né? A gente viu aí que existem elementos que são muito parecidos, movimento messiânico, pessoas pobres e a consequência também que foi um verdadeiro genocídio que ocorreu aí nessa guerra do contestado, com muita gente morta, muita gente presa. Então, tá aí, essa foi a questão 17, guerra do contestado, localização, causas e consequências. Então, tudo respondido. 18ª, porque no período da Primeira Grande Guerra o Brasil teve um crescimento industrial? Explique. Pessoal, olha, durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o Brasil foi governado pelo presidente Venceslau Braz. E como a gente disse, a Primeira Guerra foi boa para o Brasil, porque como nós dependíamos dos produtos industrializados europeus, e a Europa estava em guerra, nós tivemos que produzir aqui mesmo aquilo que antes comprávamos da Europa. Então, é importante deixar aqui muito claro para todos vocês que a Primeira Grande Guerra, ela de certa forma, acabou influenciando no crescimento da indústria brasileira. E qual foi o tipo de indústria que se desenvolveu neste momento? Foi justamente a indústria de bens de consumo imediato, a indústria de roupa, a indústria de alimentos. Basicamente essas foram as indústrias que cresceram. Então essa foi a questão 18, vamos para 19, como foi a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, como o Brasil entrou no conflito. Bem, o Brasil ele praticamente, né, participou, mas dando uma ajuda humanitária. O Brasil enviou remédios, enviou, né, mantimentos, roupas. O Brasil, na verdade, lutou pouco. Algumas batalhas marítimas praticamente foi o que o Brasil fez na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra foi que nós lutamos de forma mais direta, né? Tivemos uma participação mais incisiva. Mas na Primeira não, foi mais uma ajuda humanitária. E nós entramos na guerra já praticamente no final, em 1917, depois que alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. E entramos do lado, é claro, dos Estados Unidos, entramos do lado da Tríplice Entente, tá certo? Então, vamos para a questão 20. Quais os maiores desafios enfrentados pelos operários brasileiros no início do século XX? Meus amigos, a falta de uma legislação trabalhista. Vocês sabem muito bem que não havia nenhuma lei e, é claro, a questão operária era tratada como um caso de polícia. Então, quando havia algum tipo de movimento grevista, não havia diálogo, chamava-se a polícia e, é claro, se resolvia na violência realmente aí
esses problemas. Então, nessa época não havia nenhuma legislação trabalhista, nenhuma mesmo. Essa legislação, como nós sabemos, ela só foi criada na década de 30 aí, na era Vargas, tá bom? Então, tá aí, a questão operária era tratada como um caso de polícia, não havia lei trabalhista que amparasse o operário. Então essa foi a questão 21. Questão 22, o que foi o tenentismo? Foi o movimento da jovem oficialidade do Exército Brasileiro que tinha o objetivo de tentar moralizar a política no Brasil, criticando o coronelismo, criticando aí a República Velha, né, a corrupção que era uma marca registrada da política brasileira nesse período. Então esse foi o movimento tenentista. E a 23 eu pergunto, cite as características: movimento elitista, um movimento centralizador, autoritário, apartidário, os tenentes não levantavam nenhuma bandeira de nenhum partido político, tá certo? Então é importante ressaltar aí esses aspectos da questão 23. Repetindo, elitismo, ideal de salvação nacional, movimento centralizador, autoritário e apartidário. Tá aí 5 características para vocês. Vamos para a questão 24, que eram as oligarquias dissidentes. Eram as outras oligarquias que existiam no Brasil e que queriam participar também do jogo político nacional, uma vez que na época da República Velha só 2 oligarquias praticamente se revezavam no poder. Eu me refiro à oligarquia do café e à oligarquia do leite. E você sabe muito bem que haviam outras oligarquias no Brasil, como a oligarquia do açúcar, a oligarquia industrial, a oligarquia do cacau, a oligarquia da borracha. E essas outras oligarquias queriam participar, então elas decidiam, né? Elas eram as dissidentes. E aí vão passar a querer ocupar um espaço também importante no cenário político nacional. Então essa foi a questão 24, vamos para 25. Qual a principal característica política brasileira na década de 20 do século, olha só, do século 20, né? Qual a principal característica política pessoal, a principal característica política aí na década de 20 é o processo de decadência da política do café com leite, o enfraquecimento da república oligárquica. É aí que começam realmente aí o declínio desse modelo político da primeira república nacional, tá certo? Então essa é a principal característica. É o movimento tenentista ali combatendo, então tudo isso vai acabar conduzindo aí o país para o fim da República Oligárquica, principalmente os acontecimentos do ano de 1929, que a gente vai já ressaltar. Questão 26, sobre a Semana de Arte Moderna, responda o que foi. Gente, a Semana de Arte Moderna foi a maior realização do movimento modernista no Brasil, praticamente entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Né, se realizou aí a Semana de Arte Moderna, cujo objetivo foi, né, era justamente criar uma arte que fosse genuinamente brasileira, tá certo? E aí contou com a participação de alguns artistas que até hoje são muito lembrados, como Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, né, Mário de Andrade. Então nós temos aí realmente grandes nomes que participaram da Semana de Arte Moderna. Então essa foi a questão número 26. Vamos para a questão 27. O que foi a revolta do Forte de Copacabana? Foi a primeira revolta tenentista que ocorreu no Brasil. Lá no dia 5 de julho de 1922, os tenentes se rebelaram aí, principalmente após a prisão do presidente do clube militar, tá certo? Por declarações que ele fez em jornais na época. E isso fez com que esses tenentes tomassem o forte. Essa revolta durou 2 dias, como nós sabemos. Desses tenentes que se rebelaram, apenas 17 tenentes continuaram aí rebeldes. 2 dias depois, no dia 7 de julho, eles resolvem sair e marchar em direção ao Palácio do Catete, que era o palácio governamental na época. E lá no caminho, é claro, um civil se uniu a eles, e aí essa revolta do Forte de Copacabana acabou também sendo chamada de Revolta dos 18 do Forte. É claro que eles não chegaram nem perto do Palácio do Governo, porque foram alvejados, e dos 18 indivíduos apenas 2 sobreviveram.
Então, essa era a revolta do Forte de Copacabana, e eu já falei também sobre a revolta dos 18 do Forte, que foi um prolongamento da revolta do Forte de Copacabana. 29, o que foi a Coluna Prestes. Coluna Prestes é a maior realização do movimento tenentista. E aí eu faço uma observação. Olha, cuidado, a revolta do Forte de Copacabana foi a primeira revolta tenentista, mas a Coluna Prestes foi a maior realização do tenentismo. Né? Um grupo de militares, de tenentes, de pessoas que eram adeptas à ideia do tenentismo, marcharam, né, aí percorreram milhares de quilômetros, quase 25 mil quilômetros percorrendo o Brasil, com o objetivo de combater a república oligárquica, né, de combater o coronelismo, de tentar mostrar para as pessoas, conscientizar as pessoas a se unirem, né, em favor de uma moralidade política. Então o movimento da Coluna Prestes foi assim uma coisa incrível. Inclusive o nome Coluna Prestes se deve a um dos seus principais líderes, que era o capitão na época, Luiz Carlos Prestes. Então essa foi a Coluna Prestes, a maior realização do movimento tenentista. Vamos agora à questão 30. Olha aí qual o lema do governo Washington Luiz. Bom, o lema é: governar é abrir estradas. E o homem começou a abrir estrada para tudo que foi canto, né? Questão 31. Qual a relação da crise de 29 com a crise do café com leite? Bom, tem toda a relação. Nós sabemos que Washington Luiz, o último presidente da República Oligárquica, ele era paulista. E o próximo presidente, pelo acordo do café, seria um mineiro. Porém, estourou a crise de 29. E aí o que foi que o Washington Luiz fez? Ele rompeu com o pacto do café com leite. Ele não apoiou um outro presidente que fosse, um outro político que fosse mineiro, mas ele aprovou um outro paulista. Quem? Ele aprovou justamente Júlio Prestes, que era paulista. Olha só, Júlio Prestes não é o mesmo Luiz Carlos Prestes lá da Coluna Prestes não, tá bom? Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Bem, quando o Washington Luiz ele apoia um outro paulista, ele já sendo paulista, Minas Gerais se sentiu traída e acabou fazendo parceria com o Rio Grande do Sul e a Paraíba, e juntos lançaram aí Getúlio Vargas, tá certo? Então houve aí realmente uma eleição bem disputada, porém eleições da época da República Velha, como nós sabemos, eram eleições já com o resultado já pré-estabelecido, né? A gente sabe que a oposição ela não ganhava nunca, só aqueles candidatos da situação. E é claro que a vitória foi de Júlio Prestes, tá certo? Mas ele não chegou a assumir porque estourou aí a famosa Revolução de 1930, ou melhor, golpe de 1930, que acabou conduzindo Getúlio Vargas ao poder. Então, essa é a questão 31. A relação é que a crise de 29 acabou fazendo com que a política do café com leite chegasse ao seu fim. Questão 32. De que forma a crise de 29 afetou o Brasil? Gente, os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil, e quando essa crise estourou, a maior crise do capitalismo até hoje, estourou lá nos Estados Unidos, esse país que comprava quase todo o nosso café praticamente passou a não comprar um só grão. E isso, é claro, afetava diretamente o Brasil. Tanto é que o presidente Washington Luiz, paulista, e querendo atender aos interesses paulistas, ele rompe com o pacto do café com leite, né? E apoia, no lugar de apoiar um mineiro, apoia um outro político paulista. Tá certo? Questão 33, caracteriza as eleições de 30. Quem venceu? Bom, Júlio Prestes de um lado, Getúlio Vargas do outro. Quem venceu foi o Júlio Prestes, até porque ganharia quem roubasse mais. E o governo, com a máquina pública, sempre conseguia, né, o resultado que desejava nas eleições. Porém, como você sabe muito bem, o senhor Júlio Prestes não chegou a assumir. Aliás, o próprio presidente Washington Luiz nem chegou a terminar o mandato. Por quê? Porque estourou o golpe de 1930, que conduziu Getúlio ao poder, pondo fim à República Velha e dando início à famosa Era Vargas. E a nossa última questão da revisão: o que foi a Revolução de 1930? Revolução ou golpe? Explique. Bom, a Revolução de 30, ou melhor, o golpe de 30, porque como nós sabemos está mais para um golpe de Estado que foi dado aí, né, pelas oligarquias dissidentes em apoio com o movimento tenentista, que acabaram conduzindo Getúlio Vargas ao poder.
foi justamente aí o episódio que acabou com a República Velha e deu início a essa nova etapa da história brasileira que vocês vão estudar ainda, né, em sala de aula, que foi a Era Vargas. Então tá aí, moçada, né? Todas as 34 questões comentadas, qualquer dúvida ainda, manda aí, tá certo? A sua dúvida para a sala virtual, que eu tenho o maior prazer de ajudar. Beleza? Valeu, gente. Boa prova a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.